Sabe que horas são? Sabe que horas são? É hora das vivências do grupo da extensão. Sabe que horas são? Sabe que horas são? É hora das vivências do grupo da extensão. Olá, quero compartilhar um pouco minha experiência em relação à história A Cigarra e a Formiga. Há muitos anos atrás, quando eu era pequena, existia uma coleção de discos de vinil, eu sou dessa época, que é a chamada coleção Disquinho, que era do Teatro Disquinho, que foi um importante grupo musical, teatral, que fazia a gravação e a sonorização de histórias do imaginário infantil e muitas delas também histórias que eram contadas nas famílias. Uma destas era a Cigarra e a Formiga. E eu me lembro que eu escutava tanto que eu acabei até gravando, memorizando por toda a minha vida, me lembro ainda hoje. E naquela época, nós escutávamos e era só a sonoridade da história, a contação da história e os sons que participavam dessa sonorização, juntamente com alguns jingles, algumas canções que caracterizavam alguns personagens. Eu devo dizer que naquela época essa coleção de skin foi muito importante e o trabalho musical era maravilhoso. Nós tínhamos a orquestração e toda a responsabilidade musical do maestro Radamés Inátali, um importante nome da composição e da música brasileira. E dentro do que eu lembro, que são tantas coisas dessa história, eu me lembro da canção maravilhosa. Tinha a parte da cigarra e tinha a parte da formiga. E a cigarra, né, na história, ela gostava de cantar, era um canto mais solto, melódico, mais ou menos assim. Lara, lara, la, lara, larara, lara, lara, la, lara, 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 la, lara, larara, lara, lara, la, lara, lara. A formiga, no entanto, que era trabalhadeira, o canto dela ajudava a regular o trabalho. Era, na verdade, um canto de trabalho. E ela cantava assim, junto com todas as outras formigas. 1, 2, 3, sacos de farinha. 4, 5, 6, sacos de feijão. Trabalhando, vai a formiguinha, vai aos poucos enchendo seu porão. São lembranças maravilhosas daquela época, de escutar essas histórias. Eu escutava com a minha mãe e com a minha irmã. Quis compartilhar um pouco com vocês. Espero que gostem. A Cigarra e a Formiga. Era uma vez uma cigarra que vivia pelo bosque cantando e dançando alegremente.
Certo dia, esbarrou em uma formiga que trabalhava carregando uma folha para o formigueiro. A cigarra resolveu perguntar: Ei, formiga, por que você está aí trabalhando? O verão foi feito para se divertir. Não, 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 disse a formiga. O verão foi feito para trabalhar e guardar os alimentos para o inverno, pois o frio logo vai chegar. 1, 2, 3 sacos de farinha, 4, 5, 6 sacos de feijão. Trabalhando vai a formiguinha, vai aos poucos enchendo seu porão. A cigarra nem ligou e saiu cantando alegremente. Lara, 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 Certo dia, a cigarra esbarrou novamente na formiga e decidiu a convidar para sair do trabalho e se divertir. Ei, formiga, larga este trabalho, venha se divertir comigo. A formiga então pensou e resolveu: eu vou fazer um pouquinho do que a cigarra faz. Quero ver como é que é. E saíram a desbravar o bosque. No dia seguinte, a rainha do formigueiro descobriu, olhou com uma cara feia para a formiga e mandou que ela voltasse ao trabalho. A formiga obedeceu e a cigarra, saiu. Não, para que isso? Vou continuar me divertindo. Vou viver o hoje. Não penso no amanhã. E aí, a rainha disse: você vai se arrepender, porque todos precisamos trabalhar e guardar o nosso alimento, porque o inverno vai chegar. E aí, passou o tempo e com isso o inverno chegou. Veio frio e a pobre cigarra, que não fez o seu abrigo e nem guardou um alimento, bateu na porta do formigueiro tiritando de frio. Por favor, formiga, me ajude. Eu não tenho o que comer e nem onde morar. A formiga, sem pensar, puxou ela para dentro, deu uma sopa bem quentinha e agasalho. A rainha do formigueiro então apareceu e disse: nós aqui no formigueiro trabalhamos sempre para nos manter no inverno. Faça o seu papel, cante e toque alegremente para todas as formigas. E a cigarra então cantou alegremente e o inverno, tanto da cigarra quanto das formigas, foi muito feliz. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, a sua mãe pediu que ela fosse levar alguns doces para a sua vovó. Chapeuzinho, que era tão prestativa, logo se apressou para preparar uma linda cesta, com vários doces, guloseimas e flores, muitas flores, para a sua querida vovó. Bom, saindo para a casa da vovó e seguindo pela floresta, ela mal sabia o que a aguardava no caminho. Foi cantarolando e cantarolando e não percebeu que atrás das árvores se escondia ele. Quem? O lobo. O lobo então resolveu ficar escondido
espiando para onde a menina ia com aqueles docinhos deliciosos. Quando ele percebeu que a menina seguia para a casa da vovó, apressou-se e foi colocar em prática o seu plano malvado. Sabe qual era? O lobo bateu na porta da vovó e quando esta atendeu a porta, ele a trancou dentro de um armário, pegou a sua roupa, seu óculos, a sua touquinha e deitou-se em sua cama. Ficou aguardando o momento em que Chapeuzinho chegaria com a cesta de doces para comer todos eles. Quando a menina chegou na casa da vovó, ela ficou desconfiada. A vovó estava tão diferente. Chapeuzinho olhou para o lobo deitado na cama. Será que esse aí é minha vovó? Não sei. Então a menina disse: Vovó, que olhos grandes a senhora tem! E como as suas orelhas ficaram pontudas! Chegue mais perto, minha menina. Quando o Chapeuzinho se aproximou, o lobo pulou em cima dela. A menina rapidamente correu e todo aquele barulho e movimento chamou a atenção de alguém que estava ali perto. Havia um homem trabalhando na volta e ele correu para a casa da vovó para ajudar Chapeuzinho. Então o lobo se assustou e saiu em disparada. Desde então, não sabemos mais o destino do lobo. Daquele dia em diante, Chapeuzinho e a vovó fizeram um novo amigo e aproveitaram para comer os doces deliciosos servidos e regados a um bom chá. Era uma vez uma lebre que vivia dizendo para todo mundo que ninguém entre todos os animais era mais veloz que ela. A dona Tartaruga, que passava calmamente por ali, não pôde deixar de escutar o que a lebre espalhava aos quatro ventos. Foi então que a tartaruga decidiu falar com a lebre. Aposto que numa corrida serei vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre, de tamanha surpresa, riu-se da tartaruga. Você deve estar maluca, tartaruga. A tartaruga fez-se de ofendida e respondeu: Por acaso você está com medo de perder? Está? A lebre riu-se mais alto. Aviso-lhe, é mais fácil um tubarão voar do que uma tartaruga ganhar de mim em uma corrida. Os animais que ali estavam muito interessados na disputa começaram a fazer os preparativos para a corrida. No dia seguinte, já havia inclusive uma faixa de largada e a raposa, que dizia ser o animal mais inteligente da floresta, aceitou ser o juiz. Foi então dada a largada. A lebre disparou na frente. Antes mesmo que a tartaruga desse o seu primeiro passo.
Mas a tartaruga prosseguiu com sua pouquíssima velocidade, sem se importar muito com a lebre. A lebre, certa da vitória, resolveu descansar à sombra de uma linda árvore. A lebre ainda pensou antes de fechar os olhos. Se a tartaruga conseguir chegar até aqui, eu dou 2 passos e fico à frente dela. Mas a soneca da lebre durou tempo demais e ela nem percebeu que a tartaruga passou vagarosamente e silenciosamente. Quando a lebre acordou, nem percebeu que a tartaruga ia bem à sua frente. Qual foi a sua surpresa ao ver a tartaruga cruzando a linha de chegada? Antes da lebre. Deste dia em diante, a lebre nunca mais se gabou por sua velocidade e foi amiga de todos os animais. Era uma vez 3 porquinhos que saíram da casa de sua mãe. Cada um construiria a sua própria casa. Foram pelo caminho, pulando e cantarolando. Seguiram caminhos diferentes. O primeiro porquinho construiu a sua casa com palha. Logo, ela ficou pronta e ele foi dormir. Chegou o lobo que queria comer o porquinho e disse: "Abra esta porta, ou derrubarei esta casa com um sopro só." O porquinho não abriu. O lobo soprou, soprou e soprou e derrubou a casa. O porquinho fugiu. Já o segundo porquinho fez a sua casa com galhos de árvore. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Outra vez veio o lobo e disse: "Porquinho, abra a porta, ou vou assoprar até derrubar tudo." O porquinho não abriu. Então o lobo soprou, soprou e soprou e derrubou tudo. Mas o porquinho fugiu e se escondeu. E o lobo queria saber: onde se meteu este porquinho? Já o terceiro porquinho construiu a sua casa com tijolos. Para lá foram os seus irmãos e o lobo também. Mas dessa vez o lobo soprou, soprou e soprou até cansar e não derrubou a casa. Resolveu então o lobo descer pela chaminé, mas a lareira estava acesa e ele saiu pegando fogo. O lobo foi embora e os porquinhos ficaram muito felizes morando na casinha de tijolos.